Paz do Senhor a todos. Bom, eu gostaria de compartilhar um sonho que eu tive no mês de julho. A palavra de Deus diz, em Jeremias 23, eu acho que se teve um sonho, conte-o como um sonho. Eu não sou profeta ou tenho um dom de profecia, mas eu tive esse sonho, tá? Foi em mês de julho. E eu sonhei que eu estava no meu quarto e eu abri a janela do meu quarto e eu via vários monumentos do mundo, eu via vários países, cada país com seu monumento, lagos famosos, vários monumentos bem conhecidos. Eu via pirâmides do Egito, eu via partes da Europa, eu via o mundo inteiro olhando da minha janela. E eu olhava para o céu e via umas bolas de fogo vindo em direção à terra. Umas bolas meio laranja, elas vinham em direção à terra. E eu via a minha família começava a entrar em pânico quando via, e eu falava para eles: olha, assim, fiquem calmos que os do Senhor, os que são do Senhor, Ele vai guardar. Os que são de Deus, Ele vai guardar, Ele vai livrar. E essas bolas, eu lembro que elas passavam por cima da minha casa e do lado, mas não nos atingia. E eu via essas bolas caindo nas pirâmides do Egito, destruía tudo, eu via... Era muita destruição. Então, eu tive... Aí tá, eu acordei desse sonho, passou uns 2 a 3 dias mais ou menos, eu tive um outro sonho, onde eu estava onde aparecia um homem atrás de mim, um homem vestido de branco. Eu não vi esse homem, mas eu sabia que ele estava vestido de branco e reluzia a sombra dele atrás de mim. E eu sonhava que esse homem, ele me falava que Deus tinha me dado algum livramento, que seria algo contra a minha vida, e eu pedia para ele me levar no local onde foi o livramento. Tipo de curiosidade. Ele me levava, mas eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver. Eu via flashes, eu via muita coisa, mas não entendia muito bem. E de repente, do nada, depois esse homem me levava a uma sala, um salão imenso, branco. Salão muito, muito grande, imenso. Eu não via com detalhes o salão, mas eu sabia que era um salão branco imenso. E eu via uma mesa preparada como se fosse para um casamento. Eu via mesas preparadas assim como se fosse um casamento. Eu via eu via talheres, pratos, coisas assim, bem típico de um casamento mesmo. E esse homem e eu sentávamos numa cadeira. Esse homem sentava numa cadeira atrás de mim e eu sentava num banco. Eu não via como é que era esse lugar que eu sentava. Mas eu sentava num lugar e esse homem sentava atrás de mim. E esse homem me falava algumas coisas, mas em momento nenhum eu olhava para ele. Eu não conseguia, eu não olhava para esse homem. E de repente, do nada, nesse casamento, eu via 3 homens levantando e andando em direção, e andando em um corredor. E eu olhava, eu fixava meus olhos naquela cena, aquela cena me impressionava muito. Eram 3 homens, sendo que o do meio, ele tinha uma aparência diferente. Os 3 homens, eles tinham uma aparência bem, nossa, bem algo da realeza mesmo, sabe? Eles vinham andando e o homem do meio, que tinha uma aparência totalmente diferente, nossa, eles eram bonitos assim, mas assim, as vestes e era algo lindo. E o homem do meio, que era diferente, ele esticava o braço assim e ele estava segurando uma taça na mão, uma taça de ouro coberta assim de diamantes. Em volta tinha safira, rubis, esmeraldas, em volta da taça. E eu ficava questionando, nossa, eu nunca vi aquela taça.
Nunca vi aquela taça na vida. Eu ficava perguntando para um homem que estava atrás de mim. Eu falava, nunca. Eu ficava tentando lembrar. Eu falei assim, poxa, eu nunca vi essa taça nem na televisão. Eu falava. E aquele homem do meio, ele segurando aquela taça assim, os três andavam em posições assim de marcha. E eu do meio segurava aquela taça e derramava um líquido. Eu não entendia, eu ficava assustada com aquilo. E eu tentava perguntar pro homem que estava atrás de mim. E quando eu virava, eu olhava, eu perguntava assim: "Ei, aquela taça ali, a taça do Apocalipse?" Quando eu olhava para trás, para olhar para o homem, para falar com ele, eu acordei. Eu não cheguei a ver o rosto desse homem, porque quando eu fui olhar, eu acordei. Então, meus irmãos, foi um sonho que eu tive, eu não tenho dom de profecias. A palavra de Deus fala que se você teve um sonho, conte-o como um sonho. Eu acredito, assim, no significado dele, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está muito próxima, muito perto. Os sinais estão acontecendo, profecias estão se cumprindo. Para quem não está acompanhando, desconhece, há 2 anos atrás, mais ou menos, Israel completou 70 anos. Israel completou sua primeira geração depois de praticamente 2.000 anos desaparecidos da terra. E isso foi um milagre. Para quem acompanha a história, conhece a Guerra dos 6 Dias, sabe que foram manifestações dos milagres de Deus. E se cumpriu a profecia, eles completaram uma geração, 70 anos, né? E agora vocês podem observar que desses 2 anos para cá, muitas coisas sobrenaturais vêm acontecendo. Essa pandemia é um outro nível, como se parece que as coisas estão subindo de nível, né? Foram catástrofes naturais, assim, embora pesadas aos nossos olhos, foi algo leve, não é? Agora veio a pandemia e a gente tem que estar em oração, buscando a Deus cada vez mais, porque o Senhor, Ele tem nos avisado. Ele tem nos avisado, Ele não quer deixar ninguém, não quer que ninguém fique desapercebido. Ele faz isso por amor a nós, por amor aos remanescentes fiéis, tá? E prestem atenção aos sinais, busquem a Deus, orem. É claro que enquanto Jesus voltar, você vai ter sonhos aqui nessa terra, você vai almejar coisas, você vai planejar até o dia em que Cristo voltar, vir e arrebatar a sua igreja. Mas temos sempre que estar com os olhos fitos no céu, no nosso Salvador. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Que Deus abençoe a cada um. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.